Amém. Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 30 de agosto de 2025, sábado, quero aqui trazer aqui a palavra de Deus para te abençoar. Amém. Nosso texto é livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Amém? Isso aqui é palavra para crente, tá certo? O contexto do versículo 6 do capítulo 4 está dentro do versículo 3 do capítulo 3 do capítulo 4. No capítulo 3, Paulo ele começa assim, falando da nossa unificação com Cristo glorificado, do versículo 3 ao 4. Depois ele vai dizer que nós devemos abandonar assim os vícios do versículo 5 ao 11. E em seguida, ele vai estar dizendo que nós devemos preservar as virtudes, que é do versículo 12 ao 17. E final do capítulo 3, ele fala dos deveres familiares, que é do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1. No capítulo 4, Paulo ele vai estar, do versículo 2 ao 6, ele vai estar orientando sobre a oração e prudência. O crente ora e é prudente, tá certo? Depois do versículo 7 ao 9, ele vai estar falando da importância da amizade. E amizade com pessoas descrentes, ou crente ou não. Nós não podemos ter amizade com as coisas do mundo, com as que são pecaminosas, mas boas amizades devemos ter. Isso é do versículo 7 ao 9, no capítulo 4. Depois do versículo 4, do 10 ao 18, ele vai fazer as saudações finais e uma bênção que o apóstolo Paulo sempre dá nas suas cartas finais. Amém? Portanto, vamos aqui aprender com o versículo 6, que vai começar dizendo assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Ora, dentro desse contexto que eu já citei para todos nós aí, o crente, ele precisa entender que ele foi chamado para ser a testemunha verdadeira de Cristo. Porque Cristo é a verdade. Nós estamos falando de Bíblia, a verdade bíblica. E a verdade moral e a verdade de caráter também. Então, nesse sentido, a nossa palavra ela deve ser agradável aos que nos ouvem. Amém? Olha, eu quero destacar o seguinte: agradável não significa que você tem que mentir para ser agradável ou concordar com quem está errado. Não. Nós estamos aqui para denunciar o pecado mesmo, mas devemos ser agradáveis, com a verdade, sem ofender, sem querer ofender, mas a verdade, somos testemunhas de Jesus, portanto, ser agradável não significa concordar com o que está errado, não. Por exemplo, um pai que concorda com o erro do filho e deixa aí e não corrige, ele está errado. Ele tem que ser agradável com seu filho, tratar bem, cuidar, zelar, mas tem que ser firme e verdadeiro. É nesse sentido que Paulo está dizendo que a nossa palavra deve ser sempre. Entendeu, crente? Amém. Depois ele vai dizer temperada com sal. Olha, a palavra de Deus ela sempre usa aspectos contextualizados para a gente entender mais fácil. Deus não é esse mistério que a pessoa fica dizendo por aí, que a gente não consegue entender, não. E ele diz uma palavra temperada com sal, tá certo? Assim como a comida temperada com sal e a gente come, tem sabor, tem pessoas que não gostam de sal, tem outras que nem podem comer, mas assim, uma comida temperada, bem temperada com sal, ela além de preservar, ela dá gosto, fica um gosto bom e preserva. Amém? O sal preserva. Nesse sentido, o que Paulo está dizendo é que a nossa palavra deve ser esse tempero que preserva a vida do outro, não que destrói. Eu vejo o crente aí dizendo cada palavra amaldiçoando o outro. Quem amaldiçoa o Satanás, né? Se você é crente, você tem que ter uma palavra de bênção sempre. Amém? Portanto, nesse sentido, como o sal tempera, a nossa conversa, a nossa palavra, ela precisa ser atraente. E vou repetir, atraente, não no sentido de negar a verdade, mas de ser uma coisa que seja atraente para as pessoas com a verdade. Olha, sal demais estraga. Amém? Eu vou lhe recomendar aqui, porque essa palavra hoje é para crente mesmo.
Não seja o crentão, não, tá certo? O santão. A sua santidade estraga a sua amizade com as pessoas. As pessoas não querem nem falar com você. Você é crente demais. Seja uma pessoa normal. Você compra do mesmo mercado, vai ao mesmo médico, pega o mesmo ônibus, tem o mesmo governo ladrão, tá certo? Então você não é diferente das outras pessoas, não. Agora, você é crente, você não precisa ser o crentão desagradável. Seja normal, seja verdadeiro, mas simpático. Amém? Ah, eu sou crente, comigo é na porrada. Não, querido. O amor é que vence. Amém? O texto vai dizer assim: para saber de como deveis responder a cada um. Ora, essa expressão assim, ela me chama a atenção no seguinte aspecto, no que diz respeito a você e eu termos uma palavra equilibrada, querido. Uma palavra equilibrada. Saber o que está dizendo, responder com coerência, tá certo? Eu vou abrir isso aqui, contextualizar, porque o crente que está concordando com o socialismo marxista, progressista, comunista, você não conhece o evangelho de verdade, não, querido. Assim, nós temos que ser contra isso, nós temos que ser contra essas ideologias malucas que estão aí da esquerda mesmo. Agora, nós não precisamos ser desagradáveis, agora precisamos ser firmes com a verdade, tá certo? Então, assim, para saber como deveis responder. Assim, essa expressão ela vai me chamar a atenção por isso mesmo. O Cristo que está em nós, ou seja, ele tem essa condição de nos dar essa sabedoria divina, para que nós possamos entender e ter uma resposta adequada. Nesse sentido, querido, eu vou dizer para você que é necessário você ler a Bíblia, mas é necessário você ler o jornal também, ouvir a notícia, o que estão falando, o que estão dizendo, quem foi que disse? É verdade? É mentira? Quem disse? For um da esquerda, for um da direita, tanto faz. O que a palavra tem que ser? Aquela que tem que ser equilibrada, verdadeira e sincera. Amém? Então o crente, ele deve ter essa palavra temperada com sal para que ele possa dar uma resposta adequada à situação, sem ferir, sem magoar, mas dar uma resposta adequada e com firmeza. Amém? E o final do versículo diz: responder a cada um. Ora, esse responder a cada um é para crentes e descrentes, tá certo? Eu fico olhando assim para pregadores aí que sobem num púlpito, a igreja aí toda orando, gente humilde, né, querendo, buscando a presença de Deus. E o cara sobe, mete o pau, a vara em todo mundo. Mas os crentes já sabem da verdade. Se fortaleça para anunciar essa verdade a outros que ela não sabe. Você não precisa estar metendo o pau em quem crê em Deus, não, porque quem crê já é filho e precisa aprender também. Seja gracioso, até no ensinar. Tá certo? Responder a cada um, isso significa qualquer pessoa. Seja crente, seja esquerdo, você tem uma resposta adequada, coerente, não falsa, não com mentiras, mas uma palavra coerente. Portanto, o crente ele realmente deve conhecer a palavra de Deus e o contexto atual que ele está vivendo. Assim, criança em parada gay está errado. Está errado, sim. A gente tem que falar isso com firmeza. Ensinar os pais, se você tem algum pai que seja amigo, ensine, converse com ele. Amém? Mas com sabedoria, com graça, com inteligência. Não para apontar. Quem está errado, sabe que está errado. A questão é admitir, tá certo? Então, não seja desagradável, não, tá certo? Olha, portanto, o crente ele deve conhecer realmente a palavra de Deus, deve conhecer o contexto. No passado, Deus falou através dos profetas, havia um contexto. Falou para Israel através dos profetas e também para nós. Depois ele falou através de Jesus Cristo. Quando veio, falou através de Cristo diretamente. E atualmente ele fala através do Espírito Santo e através da sua palavra que eu estou aqui. Colossenses 4:6. Isso é palavra de Deus. Estou aqui buscando na minha simples compreensão, mas buscando entender aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é agradável, que é justo, para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Jesus Cristo é Deus. Então ele falou pelos profetas, falou através de Cristo e hoje fala através do Espírito Santo pela sua palavra. Olha, vou dizer uma coisa aqui que talvez muita gente possa não saber. Quando você ouvir um pregador dizendo assim, vou fazer uma conjectura, aí você pensa que conjectura é a revelação de Deus. Não. Conjectura é a minha ideia no texto. É o que eu penso no texto, não é o que o texto diz. Então, quando alguém diz uma conjectura, não fique muito dando glória a Deus, não. A conjectura é a minha compreensão ipsiliter de mim mesmo, dizendo assim, isso aqui é assim, porque eu estou compreendendo assim. Então, conjectura não é o que o texto diz, é o que o pregador está dizendo do texto, tá certo? Deus te abençoe. Olha, querido, nesse sentido, eu quero terminar dizendo a você, Jesus Cristo disse que o crente é o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, ou seja, sem gosto, não vai servir mais para nada. Só para ser jogado fora, pisado pelos homens, não vai prestar para nada. Tem um contexto disso também, não vou explicar agora não. Tá certo? Então, o crente como sal da terra precisa ter uma palavra agradável a todas as pessoas. Agradável e verdadeira, sem ferir, sem machucar. Oh Deus, se eu aqui, você ouvir, se eu falei alguma coisa nesse vídeo ou em outro que feriu você, me perdoe. A minha intenção não é essa, a minha intenção é te abençoar, que você possa compreender a palavra de Deus e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e se torne sal da terra. Lembra-te, crente, sal demais estraga. Seja um crente normal. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. Hoje nós temos aqui uma reunião exclusiva, específica para casais. Se você ouvir isso aqui, quiser vir, pode vir. Agora tem que ser o homem e a mulher, tá certo? Porque se não for homem e mulher, é dupla, não é casal. Tá bom? Estamos aqui para te abençoar. Deus te abençoe. E o Senhor seja contigo neste sábado, abençoe a nossa nação e abençoe a todos nós, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém.